Hoje, nosso terceiro dia de devocional da série de 10 dias de devocional criativo. Nós estamos fazendo o devocional criativo da Deisuíla, disponibilizado lá no Pinterest. E o devocional é esse aqui, Simplificando o Secreto. No Telegram do projeto Mente Bíblica, eu disponibilizo lá a folha para os 10 dias que você pode imprimir gratuitamente, já no formato, no tamanho ideal para você fazer na sua Bíblia. E é só imprimir na folha que você preferir e mandar imprimir, ou imprimir em casa e acompanhar aqui os nossos devocionais. Eu recomendo que antes de fazer esse é do terceiro dia, que você volte lá nos vídeos aqui que estão indicados aqui nos cards, que você volte no vídeo lá do primeiro dia e faça o primeiro, o segundo dia, faça na ordem, na sequência, para que ao longo da conversa com Deus, nesses dias, você vá acrescentando conhecimento a respeito de Deus. O objetivo desse devocional que nós estamos fazendo aqui 10 dias é incentivar você a criar o hábito do devocional, a ter esse hábito de parar um pouquinho no seu horário, no seu dia, no seu tempo, na sua correria, e se debruçar sobre a Bíblia e conversar com Deus. Então, faça esse momento de devocional um hábito, como o hábito de beber água, como o hábito de dormir, como o hábito de fazer o seu exercício físico. Faça desse devocional, desse momento de conversa com Deus também um hábito acrescentado à sua vida também. Então, hoje no nosso terceiro dia, nós vamos falar sobre Romanos 8:1, o texto aqui referenciado na nossa folha de recortes é Romanos 8:1, caiu aqui, Romanos 8:1, e aí eu sempre digo, que eu nunca pego somente o versículo. Para você fazer o devocional criativo, é interessante quando você pesquisar outras folhas de recortes ou usar o material do projeto Mente Bíblica, que é um material que eu disponibilizo mapas mentais de estudo, disponibilizo folhas de recorte. Nós temos, eu produzi um material com 7 mapas mentais e 7 folhas de recorte do livro de Esther. Então, são assuntos assim para você estudar, mergulhar na sua devocional no livro de Esther. Então, se você usar o material do projeto Mente Bíblica, ou se usar qualquer outro material, que você pegue somente essas devocionais que vem só com uma referência bíblica, só com texto. Às vezes, como na Bíblia Decor, por exemplo, cada dia tem um tema e o versículo, mas não tem escrito a impressão do autor ou a impressão de quem criou o devocional, não tem lá escrito, registrado, não é como um guia de estudo bíblico. Porque a ideia do devocional é você ler o texto direto na Bíblia e você entender para você aquilo que Deus está falando. Se você depois entender que precisa compartilhar com outras pessoas, que precisa usar para quem prega, para quem dá estudo, usar em outros momentos, tudo bem. Mas o primeiro encontro no devocional é você e Deus. Então, aqui eu estou fazendo o meu junto com vocês, mas em determinado momento eu paro e continuo, sigo no meu devocional. Eu tenho outro devocional que eu faço no momento de devocional criativo, que é um devocional pessoal que eu estou fazendo nesse momento, mas você precisa ter o seu também, que é só você e Deus, é uma conversa só sua com Deus, tá ok? Então, hoje é Romanos 8:1, eu nunca pego só o versículo que foi instruído, eu sempre pego o bloco de texto, daquele versículo, do capítulo daquele versículo. E aí na minha Bíblia é a mensagem, então ela tem uma leitura, uma escrita diferenciada, como se fosse uma carta, uma conversa realmente, o que facilita muito na interpretação, facilita muito na hora de fazer esse momento devocional. Eu gosto dessa leitura para o momento devocional porque ela faz como se fosse uma conversa mesmo a respeito dos textos bíblicos. Então, eu vou ler Romanos 8, do 1
até o versículo 8, tá ok? Romanos 8, do 1 ao versículo 8. Eu vou ler aqui para você. Como você já percebeu, eu tenho aqui já alguns comentários dos versículos acima, que começa, né, o 8. Já tem aqui, já fiz um devocional criativo em algum momento, aqui ó, usei post-its, né, mas esse é de Romanos 7, 17 a 25, foi um outro momento, e eu vou fazer do 8:1 que está aqui embaixo, eu consigo ler o devocional, eu vou fazer, e vou fazer desse lado aqui da página onde está o Clips, eu vou fazer desse lado aqui o devocional criativo, tá? Mas o texto tá aqui e eu vou ler para você, que diz assim: a solução é viver de acordo com Deus. Com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Um novo poder está atuando. O Espírito da vida em Cristo, como um vento forte, limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal das mãos do pecado e da morte. Deus acertou em cheio quando enviou seu filho. Não tratou do problema como algo distante e sem importância. Em seu filho, Jesus assumiu pessoalmente a condição humana. Entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. O código da lei, enfraquecido pela natureza humana fragmentada, jamais poderia ter feito isso. A lei acabou usada como paliativo para o pecado, nunca para a cura completa. E agora, o que o código da lei pede, mas que não conseguiríamos cumprir por nós mesmos, é que, em vez de redobrar nossos esforços, simplesmente aceitemos o que o Espírito está fazendo em nós. Os que pensam que podem fazê-lo por si mesmos terminam obcecados por medir sua força moral, mas sem resultados na vida real. Os que confiam na ação de Deus descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre, espaçosa. Direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Qualquer pessoa absorvida em si mesma passa a ignorar a Deus e acaba pensando mais nela que em Deus. Ignora quem Deus é e o que Ele está fazendo. E Deus não gosta de ser ignorado. Deus, fala com a gente, fala comigo nesse momento, enquanto estamos servindo ao Senhor, enquanto estamos ouvindo o Senhor através desse texto, buscando o Senhor. Fala com a gente nesse momento. Bem, você vai fazer o seu momento de oração, e você vai fazer o seu momento de oração usando a sua folha do dia 3, que já está aqui, as minhas figuras já estão recortadas. Hoje eu vou sugerir, deixa eu tirar aqui, hoje eu vou sugerir alguns outros materiais, porque como o meu já está usado, aqui, né, esse espaço aqui já está usado, eu não vou fazer um devocional criativo aqui, desse lado aqui, porque senão depois vai me atrapalhar aqui em ler o que eu marquei. Então não tem problema eu colocar em cima do texto que eu não li, né? Se eu chegasse aqui agora e já tivesse preso, eu leria esse texto em outra Bíblia. Mas se eu chegar agora, depois que eu já fiz um lettering, e for tentar fazer, depois que eu já fiz um devocional criativo aqui, né? E for tentar fazer o devocional criativo de novo aqui em cima, então colar as imagens aqui, além de muito bagunçado, eu não consegui entender, né? Depois, quando eu olhar o que Deus falou comigo, eu vou acabar atrapalhando e não conseguindo ler as coisas que eu destaquei aqui no devocional criativo. Então, para esse momento, para quando acontece isso, eu utilizo outros materiais. Então, eu tenho aqui, ó, essas folhinhas aqui, que são esses materiais aqui, ó, tá? Aqui tá paper dolls, né? Mas é aquele de colocar em cestinho, né?
coisinhas de festa, né? Você compra lá, vem muitos, ó, tá vendo? Eu não sei nem quantos vem aqui no pacotinho, mas vem muitos. Esse aqui é o tamanho maior, esse aqui é o menor, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui o pacote. Ui, caiu tudo. O pacote menor aqui, ó. Tá vendo? Eles têm, deixa eu tirar já que caiu, tá? Eles têm menores assim, ó, ainda é menor. Esse aqui ainda é menor ainda. Tem o pequeno, o médio e o grande, ó. Tá vendo? Eu vou usar o pequeno, que eu acho até que eu não tinha reparado que era o médio esse aqui. Acho que era o mesmo dali. Ele tem um desenhozinho diferente, ó. Tá vendo? Ele cola muito, que ele é muito fininho. Ele tem um desenhozinho diferente, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Esse aqui é mais florzinha. Esse aqui é mais assim, ó. Bolinhas, né? Tá vendo? E ele é maior um pouquinho. Menor do que esse grandão aqui e menor um pouquinho. Então eu vou usar esse médio. Deixa eu soltar, ó. Porque ele vem muito isso aqui agarradinho. Então tá aqui, ó. Tá? Agora tá soltinho. E aí, as folhinhas de recorte, né? Eu já deixei aqui recortadinho. Vou botar aqui, ó, o texto. Tem umas florezinhas. Tem várias florezinhas nesse, né? Tem essa mulher aqui, né? Tem a referência do devocional que eu tô usando. E tem duas borboletinhas, né? Aqui, ó. Bonitinha, né? Muito bonitinha. E aí, aqui, ó. As borboletinhas. E vou usar hoje também, ó, vou mostrar pra vocês. Vou usar um clipe. Aqui já tem até um clipe, né? De repente, eu não sei, eu uso esse ou esse, eu vou ver na hora. Mas é um clipe grande, daquele grandão. Esse aqui é colorido, esse aqui é dourado, né? Comum. Aí você pode comprar, pode ser um clipe comum mesmo, tá? Pode ser um clipe de papel normal, né? Tamanho normal, pode ser aquele niquelado, né? Que é aquele prata grandão também. Vou usar um clipe. Eu tenho aqui, ó, fitinhas também coloridas, pedaços de fita que vem, né? Em presente, ó. Esse daqui, ó, usou nas tranças da minha filha, esse colorido aqui. Usou nas tranças da minha filha, né? Aquelas trancinhas. E aí ela tirou a trancinha e eu guardei a fitinha, porque ela é coloridinha, ó, que bonitinha, né? Então você pode usar aí fitinhas, ó, de laço de presente, tá vendo? E eu guardo tudo, né? Meus filhos, quando vêm fitinha, já falam assim: mãe, tem uma fitinha, vai usar? Aqui, né? Então você pode guardar as fitinhas aí também. Vou usar uma dessas fitas também, que eu vou decidir. Vou usar folha. Vou usar folha colorida hoje, que é para fazer o meu vellum, né? Que é essa parte que tampa aqui. Desse eu uso esse daqui, ó, que ele vem 24 folhas. Ele vem folhas coloridas, né? Ele vem assim com 24 folhas, ó, coloridas. Tá vendo? Um pacotinho desse a gente faz muito Bible Journaling, né? Porque a gente não usa ele todo. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, tem aqui o amarelo, que eu tô entre usar o amarelo. Tem um pacote de folhas também criativas, que é essa que tem uns desenhozinhos. Vem estrela, florzinha. Também vem várias folhas com várias cores e vários desenhozinhos num pacote só. Então também você usa bastante aí o seu Bible Journaling para fazer Bible Journaling, né? Essas folhas. Então um pacote também desse você consegue usar. Se não tiver, você pode usar folha de papel ofício, folha de fichário, né? Que eu já falei para vocês aí que dá para usar. Ó, aqui tem mais um pedacinho daquela folha, né? Essa aqui tá inteira, ó, essa folha azul tá inteira, né? Tá vendo? Ó, pega quase a Bíblia toda. E essa aqui tá um pedacinho só, ó, tá? E essa é amarela, tem coraçõezinhos aqui, vem no mesmo pacote que aquela azul cheia de bordadinho. Vou usar canetas, né? Coloridas. E vou usar também o Ice Tape, que são fitas durex, que tem esses desenhozinhos aqui, tá? Você acha essas fitinhas também em papelaria. Ó, essa aqui tem brilho, tá vendo? Então ela tem brilho, ela tem várias cores, vários formatos.
Para Bible Journal, eu gosto mais da sem brilho com os desenhozinhos, né? Então aqui, ó, essa aqui tem umas bolinhas, essa aqui tem umas florzinhas, né? Eu tenho essa aqui também, ó, que é tipo aqueles detalhes persas, né? Florais. Tenho, deixa eu ver se tem outro diferente, tem esse outro tipo de flor, tá vendo? Então essa vende, você consegue achar também, vem pacote com, normalmente vem assim, pacote com 3, 4 assim, num só, e não é muito caro, é R$2 também, e uma fita só, você compra uma fita, né, só que você gosta lá dessas, pode ser essa colorida, com brilho ou sem brilho, ó, tem essa aqui também colorida, não tem brilho, mas é colorida, ó, tá vendo? E que também faz muito efeito aqui, ó, tá vendo? Essa aqui tem uns bonequinhos, ó, não sei se dá pra ver, tem uns bonequinhos com os coraçõezinhos, né, e tudo mais. Então, você adquire essas fitas também com facilidade. Se não tiver aí para você fazer, né, para você acompanhar, você pode fazer com fita durex mesmo, ou papel, né? Você vai cortar uma tira de papel branco e vai pintar essa tira de papel branco aí com caneta, ou fazer uns desenhos escritos, não tem problema, tá? Eu vou usar essa daqui, vou usar essa fita aqui e essa, deixa eu achar aqui, ó, e essa daqui, ó, que ela tem ela é mais transparente e tem umas tirinhas, né? Então vou usar essas duas fitas aqui, tá ok? Então a gente vai montar aí o nosso Bible Journal de hoje, o nosso devocional criativo de hoje, já separando todo o material aqui. Vou colocar aqui do lado o material para a gente começar a fazer. Você vai começar orando, como eu já disse, fazendo o seu recorte da folha, como a gente tem feito todos os dias, preparar aí o seu recorte, né, das figuras, né, da folha de recorte de hoje, e a gente vai começar. Eu vou começar, depois de orar, eu vou começar a ler, vou ler o texto, né, eu já li o texto com vocês, você vai ler o texto de novo e aí vai fazer as marcações. Eu vou fazer as marcações hoje com caneta, tá? Vou fazer as marcações com caneta. E como eu vou usar realmente a folha amarela e as figuras, né, tem o tom de vermelho. Deixa eu achar a caneta vermelha aqui. Ó, eu vou usar aqui, ó, as canetas amarela e vermelha. E eu tenho umas canetas mais finas. Ó, tá vendo? São essas canetas aqui. Tá parecendo laranja por causa da luz, mas é vermelha. E ela é da pontinha bem fininha. Tá vendo? Que eu vou usar para escrever, tá bom? Então, para escrever aqui as coisas que eu for entendendo, que eu for destacando. Então, eu vou ler, você vai ler mais uma vez aí o seu texto e vai fazer as suas marcações. Eu vou fazer a minha aqui, ó, eu vou dobrar, porque eu vou usar aqui, depois, quando eu desdobrar, o próprio peso da Bíblia vai desamassar, tá? Então, eu vou fazer as marcações dos textos que mais me chamaram, das partes do texto que mais falaram comigo, que é o que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, ele diz assim, ó, com a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Eu vou marcar esse momento aqui, tá? Fazendo um círculo aqui, ó. Os que estão em Cristo não precisam mais viver em uma nuvem escura e depressiva. O meu texto está escrito dessa forma, né? Não precisa mais viver numa nuvem escura e depressiva. Aquele que está em Cristo não precisa viver. Olha, esse texto me chama a atenção, porque esse texto não é que eu não possa
ter os momentos de tristeza, né? Aqueles momentos negros, né, no meu dia, momentos escuros no meu dia, os momentos nublados. Não é que eu não precise ter os momentos de depressão mesmo, porque a Bíblia diz em Eclesiastes 3:1 que há tempo para todas as coisas, tem tempo para rir, mas também tem tempo para chorar. Mas o que o texto me diz é que aquele que está em Cristo não precisa mais viver desse jeito. Então não é que eu não possa passar por isso, mas é que eu não preciso mais viver. Com a caneta fina, ó, eu vou anotar aqui, ó, eu posso passar por tristeza, mas em Cristo não viverei nela. Ó, eu posso passar por tristeza, mas em Cristo eu não vou viver nessa escuridão e nessa fonte depressiva. Eu vou até marcar ainda de vermelho aqui, ó. Não preciso viver nesse momento. Sabe por quê? Porque a Bíblia me diz que Deus resolveu esse dilema fatal. Ele já resolveu. E como é que ele resolveu? Ele resolveu dando um poder para atuar aqui nesse mundo, para atuar em nós, para lutar contra isso. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos lutando, não temos que lutar contra isso sozinho. E o texto continua dizendo que aqueles que tentam viver sozinho, que tentam passar por isso sozinhos, só se prejudicam cada vez mais, porque vai sendo reações paliativas. As coisas vão ficando boas, mas daqui a pouco vem a queda de novo, e isso vira um ciclo de momentos de ponto alto, de alegria, e momentos de muita tristeza. E a pessoa chega em determinado momento e ela fica olhando para essa situação e tendo muita dificuldade de entender e de sentir que tem alguma coisa que pode resolver, até que chega o ponto da pessoa abrir mão disso e se acostumar. E o texto aqui, o que me chama a atenção no texto é que ele diz exatamente isso. Olha, Deus mandou o Espírito do Senhor, né, veio em Cristo até nós como um vento forte e limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Olha, Deus nos livrou através do Espírito Santo, através da ação dele. Ele nos limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal nas mãos do pecado e da morte. Deus não quer que a gente fique nas mãos da tirania, ou seja, tirania é a autoridade abusiva de alguém. Então a gente não tem mais autoridade abusiva sobre nossa vida daquilo que nós estamos enfrentando. Você sabe que depressão, eu já ouvi dizer que já ouvi uma frase que diz que ansiedade é excesso de futuro, né? Depressão é excesso de passado, preocupação é excesso de presente. Então a depressão ela é um excesso de passado. E quantas vezes o nosso passado, as coisas, as decisões que a gente tomou no passado, ou as coisas que aconteceram com a gente, né, mesmo que involuntariamente, estão exercendo uma tirania brutal sobre nossa vida no presente, e até mesmo nos fazendo sofrer de ansiedade pela questão do futuro, ou de desesperança pelo futuro por coisas que aconteceram no passado. Aí eu não tenho mais esperança de encontrar, de confiar em alguém, eu não tenho mais esperança de melhorar de vida, eu não tenho mais esperança de mudar de rumo, que as coisas melhorem, porque vem acumulando
coisas do passado na nossa vida, no nosso corpo, na nossa mente, no nosso emocional, isso vai exercendo uma tirania brutal sobre nós. O que a Bíblia está dizendo para a gente, Deus está se apresentando para a gente hoje, simplificando o secreto, simplificando aí a nossa rotina de vida tão cheia de burocracia, né? A lei diz aqui o texto fala, né? A lei vai decretando tantas coisas para fazer, faça assim, faça assado. As pessoas vão dizer para a gente assim, olha, não confia mais em ninguém, olha, deixa de ser boba, não faz mais assim desse jeito. Para de insistir, ou você tem um dedo podre, né, para as coisas, você não sabe escolher, procura um terapeuta, procura um psicólogo. A gente, quando há necessidade, a gente precisa realmente de uma ajuda profissional. Então, procure um profissional realmente quando está num nível muito alto de confusão emocional na sua vida. Procure um profissional para te ajudar a sair desse abismo. Ore a Deus e peça, Senhor, me mostre um profissional do Senhor para que me ajude a sair desse abismo, me mostrar o caminho para fora desse abismo, para que eu consiga entender melhor o que o Senhor quer da minha vida. E busque a Deus, né? Não busque só Deus para achar o profissional, porque tem gente que busca Deus para achar o profissional, acha o profissional e esquece de Deus, esquece de orar sobre isso, de pedir, clamar a Deus salvação, solução, de ler a Bíblia, de orar. Então, mantenha o seu devocional mesmo em dias muito tristes. Algumas vezes eu vou fazer o meu devocional, eu só saio lendo os textos, né? Abro a Bíblia e vou lendo textos, e vou marcando textos, e vou fazendo colagens, né? Só realmente de forma terapêutica. Por isso que o Bible Journal é tão esse ato, né, de fazer a nossa devocional criativa é tão interessante, né? Eu descobri no período da pandemia, quando eu tive que parar uma rotina assim que era super acelerada, e eu tive que dar a freada brusca, como todo mundo teve que dar. E eu comecei a ficar entediada, ansiosa, né? Eu comecei a ter crises de ansiedade. E aí eu descobri a devocional criativa, mas eu só assistia a devocional criativa, achava bonito aquilo e já me fazia bem. Até que em determinado momento eu comecei a fazer. Comprei a minha primeira Bíblia Anote o ano passado e fiz o ano inteiro de Bíblia devocional. E aí comecei a fazer a Bíblia devocional e esse momento de devocional criativo, isso serviu de terapia. E tinha vezes que eu fazia 3, 4 devocionais criativas só para poder amenizar a minha crise de ansiedade e resolvia. Então, assim, fazia de forma terapêutica o Bible Journal e resolvia. Então, esse momento devocional é o momento que Deus vai falar. E por que que esse momento é tão especial e esse momento é tão terapêutico? Não tem problema dele ser terapêutico. É para isso realmente que Deus se mostra para a gente como um Deus que pode ser buscado na nossa devocional. Sabe por quê? Porque ele vai dizer aqui, na minha Bíblia, a partir do verso 3, ele vai dizer assim, Deus acertou em cheio quando enviou seu Filho. Não tratou do problema como algo distante e sem importância. Não, sabe? Se é a ansiedade que me faz ir buscar a Bíblia, ler a Bíblia, leia a Bíblia inteira. Se é a dificuldade que me faz ler e orar mais, então leia e ore mais no momento de dificuldade. Sabe por quê? Porque na medida em que eu procuro Deus, em que eu leio, em que eu encontro Deus no texto bíblico, eu vou começar a perceber a ação do Espírito Santo na minha vida. E aí essa ação do Espírito Santo na minha vida vai me fazer compreender que Deus acertou. Eu vou marcar aqui, Deus acertou em cheio quando enviou o seu Filho. Sabe por quê? Porque ele não tratou do problema como algo distante e sem importância. E aí ele continua, em seu Filho Jesus assumiu pessoalmente a condição humana, entrou na confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. Esse Deus é maravilhoso.
Deus, muito obrigado, porque o Senhor entrou na minha confusão. O Senhor entrou na minha confusão humana. Sabe, os problemas que eu criei pelas escolhas erradas, o problema que eu criei pela minha pressa, o problema que eu criei pela minha falta de esperança, o problema que eu criei por não ouvir os conselhos dos outros, os bons conselhos que me foram dados, o problema que eu criei por não enxergar os sinais do Senhor. São problemas que o Senhor, que eu me coloquei lá, sabe? São problemas que eu me coloquei no centro deles, e hoje eu agradeço ao Senhor, porque de forma maravilhosa o Senhor não me deixou lá sozinha. O Senhor veio pessoalmente agir no meu problema. O Senhor veio pessoalmente agir na minha vida e transformar e me dar a paz que excede todo entendimento. Deus amado, o Senhor veio sofrer comigo, viver comigo e me mostrar a solução, e me mostrar a saída. Porque olha o que o texto diz: a lei acabou usada como paliativo para o pecado, nunca para a cura completa. E agora o que o código da lei pede, mas que não conseguimos cumprir por nós mesmos, é que em vez de redobrar nossos esforços, simplesmente aceitemos o que o Espírito está fazendo em nós. Deus, o Senhor fala comigo, o Senhor me orienta. Olha que o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor vem até mim e fala comigo exatamente o que eu preciso ouvir todas as vezes que eu procuro o Senhor, todas as vezes que eu tenho que tomar uma decisão. Às vezes eu nem procuro o Senhor na decisão, mas o teu Espírito Santo faz assim: minha filha, calma, respira, vê se é assim mesmo. Às vezes eu tomo uma atitude assim meio que impulsiva, e o teu Espírito Santo fala para mim assim: minha filha, calma aí, que não é bem por aí não, eu acho que você deveria ter agido de uma forma diferente. O teu Espírito Santo faz isso em nós. E olha o que ele diz aqui, é que em vez de redobrar nossos esforços, simplesmente, simplificando o secreto, simplesmente aceitemos o que o Espírito está fazendo em nós. Simplesmente aceitemos o que o Espírito está fazendo em nós. Eu vou marcar esse texto com o marca-texto amarelo aqui, porque eu quero marcar não embaixo dele, mas olha, em vez de redobrar os nossos esforços, simplesmente aceitemos o que o Espírito está fazendo em nós. Olha, o Espírito está direcionando minha vida para viver o melhor de Deus. O que o Espírito está fazendo em você? Simplesmente aceite o que o Espírito está fazendo em você. O que é que o Espírito está fazendo em você? Nesse momento, anota aí na sua Bíblia, no seu momento devocional, o que é que o Espírito está fazendo em você. Compartilhar com vocês que nesse momento aqui, o Espírito está direcionando minha vida para viver o melhor de Deus. Tá vindo à minha memória tudo que o Espírito Santo tratou na minha vida nos últimos meses. Problemas que eu nem sabia, sabe? Ou, na verdade, assim, problemas que estavam realmente, assim,
oferecendo, né, exercendo essa tirania aqui, por conta das minhas escolhas erradas, das minhas respostas, da minha impetuosidade, por conta da minha impulsividade, por conta até do meu zelo por fazer a coisa acontecer, eu realmente agi fora do controle humano, né? Ou sob o controle humano e fora do controle do Espírito, e o tempo inteiro o Espírito Santo direcionou minha vida para a coisa funcionar de um jeito melhor. E agora que, enquanto eu estou lendo esse texto, Deus está me trazendo à memória que é exatamente isso que o Espírito Santo está fazendo na minha vida. Ele está me direcionando para viver de uma forma melhor, sabe? A vida que eu tenho hoje já é boa, já é feliz, já é do jeito que eu sonhei, mas eu posso viver algo melhor, porque Deus me prometeu vida e vida em abundância. Então é vida além da conta, em abundância, é além do que o meu cesto pode aguentar. Então é além do que o meu cesto pode comportar, né? Na verdade, não é aguentar, mas é comportar. É aquela multiplicação do peixe lá que aconteceu na Bíblia, que Deus encheu tanto a rede que quase arrebentou a rede. É aquela multiplicação dos pães e peixes que todo mundo comeu bem, e depois ainda sobrou o cesto, sabe? É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Esse momento de tristeza, esse momento de sofrimento, ele pode ser passageiro, não pelo que todo mundo está dizendo, que isso vai passar, que você tem que reagir, que você tem que ser forte, que você tem que ser persistente, que você tem que ser firme em Deus. Não é você, porque olha o que o texto diz, não é porque nós conseguimos fazer isso, né? E agora, o que o Código da Lei pede, mas que não conseguiríamos cumprir por nós mesmos, é que em vez de redobrar os nossos esforços, a gente simplesmente aceite o que o Espírito está fazendo em nós. Nesse momento de dificuldade que você está vivendo, eu quero compartilhar com você. Eu acredito que esse dia de devocional criativa, Deus está me levando a abençoar a sua vida. Eu não sei quem é você ou para quem é que vai assistir esse vídeo, mas eu quero dizer para você, olha, seja o que for que você está passando nesse momento, Deus vai te ajudar a superar, não porque você consegue, mas é porque Ele pode, é porque Ele quer, é porque Ele já resolveu isso. Ele já resolveu de forma definitiva, sabe? O que os médicos, o tratamento, os remédios, as orientações podem fazer de forma paliativa, Deus resolveu de forma definitiva. Não estou dizendo que você não vai mais sofrer, que você não vai ter mais tristeza, que a depressão não vai bater na sua porta, não. Eu estou dizendo que você não precisa passar por isso sozinho. Nesse momento, diante desse devocional aqui, chore, clame a Deus, conte para Deus os seus problemas. Se você não sabe explicar a sua dor, simplesmente chore com Deus, que Ele está aí presente com você para abençoar a sua vida, para te direcionar, para começar a agir através do Espírito Santo. E sabe o que o Espírito Santo já está fazendo, não é o que Ele vai fazer não, porque o texto diz, olha, simplesmente aceita o que Ele já está fazendo em você. Sabe o que Ele já está fazendo? Ele está te tornando dependente do Senhor. Seja dependente do Senhor. O maior sofrimento das pessoas quando ficam doentes, seja físico ou emocional, é a sensação de dependência. E nós precisamos entender que nós precisamos ser totalmente dependentes do Senhor. Não podemos declarar independência do Senhor, porque olha o que o texto diz: os que pensam que podem fazê-lo por si mesmo terminam obcecados por medir sua força moral, mas sem resultado na vida real. Não tente sozinho. Não vá sozinho, não siga sozinho. Deus é contigo. Confia nele, ora, peça a Deus aí nesse momento para que Ele fale com você
para que Ele transforme você, para que Ele cuide de você de uma forma especial, porque Ele vai se apresentar. Então eu vou marcar aqui, ó, esse daqui, eu vou escrever aqui, olha, para eu lembrar. Nunca, não tente sozinho, sozinha. Não tente sozinha, porque não vai ser possível seguir sozinho. E aí, o texto continua: os que confiam na ação de Deus descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. Descobrem na medida em que vivem e respiram Deus. Não tem o fôlego. A depressão faz isso com a gente, a tristeza faz isso com a gente, a tristeza sufoca a gente. Mas olha, os que confiam na ação de Deus descobrem que o Espírito de Deus está neles, vivendo e respirando Deus. É o Espírito Santo que vai respirar quando a gente não conseguir respirar. Por isso que eu te recomendo, faça um hábito, e mesmo um hábito tão forte, tão poderoso, porque tem gente que, para vencer a depressão, cria o hábito do exercício físico, cria o hábito da meditação pura e simples, cria o hábito de fazer um exercício de yoga, um exercício de respiração, um exercício de acupuntura, uma atividade de acupuntura, ou uma atividade de artesanato comum. Olha, eu vou te dizer o seguinte: você pode ter todos esses hábitos. Todos esses hábitos são saudáveis, vão te fazer manter o corpo são, o corpo firme, mas isso não é suficiente para aguentar as pressões que todos os dias o nosso emocional e o nosso espiritual precisa aguentar. Para aguentar, crie o hábito do devocional. Não precisa ser o devocional criativo, mas o hábito do devocional, de ler, do anotar, de entender assim, de fazer como eu estou fazendo aqui com você todos esses dias, de anotar. Olha, não tente sozinha, porque quando eu estiver triste, que eu for folhear na minha Bíblia, eu vou achar que, olha, não tente sozinha. Olha, no texto aqui do anterior aqui, do Romanos 7,17, em algum momento eu botei, olha, o tempo todo eu preciso de Deus, preciso de Ti. Certamente foi um momento que eu li que eu estava angustiada, que eu estava precisando de Deus de alguma forma, e aí isso aqui foi o que me chamou a atenção. Então, olha, pelos textos aqui que estão marcados, ó, ele pode e me ajuda. Foi um momento de dificuldade, foi um momento de angústia, de aflição, com certeza. Eu não preciso nem ler o texto bíblico aqui para relembrar, nem as minhas anotações do lado, para poder eu pensar em que momento eu escrevi isso. Mas eu sei que com certeza foi um momento difícil. Então, quando eu passo aqui a minha Bíblia, eu vou ler agora, ó, eu vou ler, olha, não tente sozinha, você pode, o Espírito está direcionando a minha vida para viver o melhor de Deus. Posso passar por tristeza, mas em Cristo não viverei nela. Então marque sua Bíblia, tenha esse hábito do devocional. E se você fizer o devocional criativo, você ainda de bônus vai fazer a terapia, porque você vai estar vendo beleza. E isso acalma o seu cérebro, diminui a sua ansiedade. Você vai estar melhorando a sua respiração, a sua coordenação motora. Vai estar concentrado em alguma coisa, então isso vai melhorar a sua concentração, que também melhora o processo de ansiedade. Então desenvolva o hábito da devocional e, se possível, mantenha o hábito da devocional criativa, porque aí ele diz aqui, olha, o texto continua: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Não fique obcecado consigo mesmo. O meu problema é se eu emagrecer. E aí você fica obcecado por dieta, por exercício físico. O meu problema é porque eu estou sozinha e ainda não casei. Aí você fica obcecado por ter alguém com você. O meu problema é não conseguir o emprego que eu quis. Você fica obcecado por aquilo. Olha,
O que o texto vai dizer é que, aqui na continuidade, diz assim, ó: quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre, espaçosa, sabe? Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, uma vida livre, espaçosa. Glória a Deus, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, porque o Senhor me leva para uma vida livre, espaçosa. Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado. Que eu não fique obcecada por mim mesma. Que eu não fique obcecada pelas coisas que eu acho que preciso ter ou que eu preciso ser, mas que eu fique olhando diretamente para o Senhor. Me ajuda, Deus, me ajuda, porque sem o Senhor eu não posso, sem o Seu Espírito Santo eu não consigo. Então me ajuda, Deus, me ajuda. E aí diz aqui, ó: direcionar o foco para si mesmo é o oposto de se concentrar em Deus. Se eu não tenho tempo para entender Deus, para falar com Deus, para ler a Sua palavra, para olhar para Ele e conversar com Ele, eu estou tendo tempo somente para mim. Sabe aquele amigo? Eu tenho amigos que eu preciso muito ir visitar, que eu preciso muito ir ter com eles, mas a minha vida está tão corrida que eu não consigo ir até eles, sabe? É a minha vida corrida, é o meu tempo sendo usado para mim mesmo e não para os meus amigos. E aí sabe o que acontece? Eu perco amigos. Por causa da distância do tempo, a gente bota a frase bonitinha, romantizada, de que tem amigos que nem o tempo apagam a gente, mas apaga, sabe? Eu lembro de amigos que eu tinha muito próximo, que me convidaram muitas vezes para estar junto com eles em determinados momentos da vida deles, aniversário ou algum evento da igreja deles, algum momento com eles, e eu disse que não podia porque estava ocupado fazendo alguma outra coisa. Esses amigos pararam de me convidar, e a culpa não é deles não. Eu fiquei concentrada em mim mesma. E aí, às vezes, a gente faz exatamente isso com Deus, sabe? A gente faz exatamente isso com Deus. A gente fica tão concentrado em nós mesmos que a gente para de escutar. Deus não para de convidar a gente, não. Deus não para de fazer a obra em nós com seu Espírito Santo, lutando para que a gente viva nesse campo aberto, espaçoso, livre. Não, ele fez. Esse projeto dele foi definitivo, então ele não volta atrás. Mas a gente para de escutar, a gente para de olhar, a gente para de ler, porque ficar concentrado em nós mesmos é o oposto de se concentrar em Deus. E qualquer pessoa absorvida por si mesma, absorvida em si mesma, passa a ignorar a Deus, passa a ignorar Deus e acaba pensando mais nela que em Deus. Ignora quem Deus é e o que Ele está fazendo. A gente começa a ignorar Deus. Ai, que tristeza, Senhor. Que tristeza. Não ignore Deus. Não ignore a presença de Deus na sua vida, na minha vida, na minha vida. Eu botei não ignore, mas vou botar não ignorar, que é pra mim, né? Não ignorar a presença de Deus na minha vida. Não ignora. Eu vou usar essa fita aqui, um pedaço da washi tape. Eu vou colar esse pedaço da washi tape aqui no final,
Aí sobrou aqui, ó, uma bordinha, eu vou virar para trás. Eu vou começar a caminhar pro momento do journaling. E nesse momento em que eu vou decorar, eu decidi decorar no final, depois de marcar todo o texto. Exatamente para que nesse momento que você vai começar a decorar agora, você faça como eu. Faça silêncio. E enquanto você cola, eu não vou falar nada, eu vou colar aqui, vou fazendo. E você vai ver o que eu vou fazendo. Mas o restante do vídeo agora vai ser em silêncio, para que você faça em silêncio também. E faça como eu, porque eu vou conversar com Deus. Porque esse texto falou muito comigo, muito para mim, como todos os outros dias, como sempre é quando a gente abre a Bíblia, sempre é pra gente primeiro. Mas eu tenho coisas para conversar com Deus aqui nesse momento. E como eu deixei o Bible pro final de propósito, eu vou fazer então agora aqui mesmo no vídeo com vocês esse momento. Conversa com Deus enquanto faz e vai acompanhando aí que eu vou seguindo. Eu vou só em determinado momento falar como é que a gente vai usar o clips para fazer um marcador, mas depois eu vou fazer silêncio novamente, ok? Deus abençoe.
eu vou pegar um pedacinho de papel decorado, né, ou um outro pedaço de papel aí que você tenha, para poder fazer esse momento aqui do clips. A gente vai passar, ó, deixa eu mostrar, vai passar por aqui, ó, para ele ficar do lado de dentro do clips, e vai dobrar para fora, aqui, ó, tá? Ó, deixa eu mostrar, ficou assim, como se fosse uma bandeirinha. Aí, ó, virado para cá ainda, a outra ponta vai passar por dentro também, perdão, vai passar por dentro aqui, ó, da parte maior aqui, ó, tá vendo? Pro outro lado, ele vai ficar assim, ó, tá? Vou fazer de novo aqui, ó, deixa eu tirar, vou fazer de novo, ó, você vai pegar a tira de papel, aí essa daqui, ó, vai passar aqui nessa ponta, nesse lado, ó, segurou ele aberto aqui, tá vendo? Tá por baixo aqui, né? Aqui, ó, tá por baixo. Essa daqui vai passar pra trás, assim, ó, mais ou menos até a pontinha de trás passar um pouquinho aqui, tá? Do clips. Só pra fazer a coladazinha aqui depois no final. Essa outra ponta aqui, ó, você vai pra trás. Essa outra ponta aqui, ela vai passar por dentro aqui, ó, dessa parte aqui de fora do clips, né? E aí, ó, vai passar aqui, você puxa lá pra cima, ela vai ficar presa assim, ó. O clips vai ficar preso como se fosse costurado, zigue-zaguezinho aqui, né? Ficou preso. Aí, essa ponta vai pra trás e essa vai para frente, tá? Envolvi aqui, ó, dos dois lados, aqui. Essa pontinha aqui, deixa eu dar uma puxadinha mais, porque tem que ficar um pouquinho maior, ó. Eu tenho que conseguir dar a volta, tá, pessoal? Então, peraí, ó. Aqui, ó. Fiz o mesmo movimento, ó, tá vendo? Sobrou uma pontinha maior. Essa ponta aqui, isso aqui que eu tô usando é cola, tá? Hoje eu não tô usando fita. Eu corto vários pedacinhos de esponja, daquela baratinha, sabe? Que você compra um montão no camelô. Eu corto vários pedacinhos de esponja, boto a cola na tampa, não passa direto do tubo não, porque pode soltar muita cola e melecar seu trabalho, né? Então boto numa tampa aqui que eu tenho, aí passo, ó, aqui, que aí passa a quantidade, ó, tá vendo? Com a própria esponja você tira o excesso, ó, tá? Pra não ficar melecadinho. E aí aqui, ó, eu vou dar a volta aqui, e vou prender, certo? Tem mais ou menos aqui a espessura de um dedo aqui, mais ou menos, não tem nenhum problema, pode ser mais fino, se você quiser. Essa ponta aqui toda vai ficar pro lado de fora da Bíblia, tá? Aqui, ó, vai ficar pra fora, assim como esses aqui meu, que fica pra fora. Se você quiser que fique mais pra dentro da Bíblia, você faz mais fininho, tá bom? Aqui a tira mais fininha, mas faz esse mesmo movimento, porque ele fica preso no seu papel e não rasga a Bíblia, porque a Bíblia é fina, né? A página da Bíblia é fina. Então, ele pode rasgar lá, na hora que você vai prender. Aí, aqui, ó, do outro lado, eu vou passar a cola aqui também. Passei. E vou virar para trás também. Então, aqui, ó, ficou bem presinho. Aperta um pouquinho para segurar. Apertar aqui, ó. Ó. Apertei. Eu acho que tem que passar mais cola. Passei pouco. Aí, ó, apertou. Apertar aqui, pronto, ficou. Agora ficou, tá? Ela ficou assim, ó, envolvida no seu clips, tá? Não vou prender ali na folha agora, porque como eu usei cola, se você usar fita dupla face, você pode já fazer, né? Ali direto na folha. Mas como eu não usei, eu usei cola dessa vez, então eu não vou botar, porque senão aqui as colinhas que fica ainda aqui, né? Pode colar na página da Bíblia ali. Eu não quero a ideia, porque depois eu posso tirar o clipe e usar o clipe em outro momento, tá? Por isso que eu prendi a folha aqui, ó, esse daqui, né? Como eu vou usar ele assim meio penduradinho, eu prendi com a fita aqui em cima, tá?
Porque se eu tirar o clipe, ele continua preso aqui, ele não cai. Porque às vezes quando carrego a Bíblia para alguma oficina, algum mais, esses marcadores soltos, eles saem. O clipe, né? Eu tenho um outro aqui, ó. Esse daqui, ó. Tá vendo? Eu fiz esse daqui, ó, com um brochezinho e várias tirinhas de papel. E ele encaixa aqui assim, ó. Eu poderia até usar aqui, eu uso ele em qualquer momento. Ó, ele prende aqui, tá vendo? E forma um clipe. Mas ele é muito solto, ele solta à toa. Então, às vezes, no próprio movimento ele sai. Esse aqui sai, né? E aí eu perco o que ele estiver segurando, tá bom? Vou deixar aqui, depois eu boto lá. E aí, esse daqui não. Então, tá? Então, eu prefiro prender assim, primeiro, com a própria washi tape, ou então com a fita dupla face atrás, se quisesse ficar fixo. Aqui, ó, esse lado aqui não tem nada a ver com isso aqui que eu tô fazendo, porque tá desse lado aqui. Aí eu fiz então, porque aqui eu posso ler e fazer outras informações ainda, né? Aqui eu acabei colando, peraí. Ó, washi tape é bom porque a gente pode colar e não era para colar esse amarelo assim fixo, não. Ele acabou ficando em cima aqui, peraí, é pro lado de cá, aqui, ó. Pronto, tá? Ó, ele fica assim, esse daqui fica assim, eu consigo ler o texto, tá? Eu consigo marcar e tudo mais. Se eu for fazer um Bible Journal aqui, devocional criativo aqui, não dá para fazer aqui. Tem que fazer na página de trás, tá bom? Então, porque senão vai ficar aqui muita coisa, né? Fica estranho depois o visual. Fica embolado, não vai conseguir ler. Mesmo caso daqui, tá bom? E, ó, aqui atrás eu já tenho um. Então, se eu for fazer, eu tenho que fazer mais para cima ou aqui nessa página. E às vezes fica longe mesmo do texto. Por isso que todo devocional criativo, a gente põe as referências bíblicas assim em cima para a gente saber do que a gente está falando ali, tá? Então, aqui, ó, vou botar aqui para baixo, porque ele não fica tão pendurado. E vamos terminar o clips, tá bom? Esse momento todo você faça em silêncio aí, orando, né? Desculpa atrapalhar o seu momento de oração, é só para explicar. Desci aqui um pouquinho, ó, para eu poder passar. Passa antes a fita, né?
que o Senhor tem um plano perfeito para nós. Que eu nunca me esqueça, que eu não desista, que eu não te abandone, que eu não te ignore, Senhor, acima de tudo, que eu não ignore a sua presença na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Se Deus ainda tiver o que falar com você, estiver falando com você, continue sua conversa. Deus abençoe. Até amanhã.